Viva! A partir de agora está com os pés na terra. Nenhuma atividade humana, nem mesmo a medicina, tem tanta importância para a saúde do homem como a agricultura. Esta afirmação, feita pelo médico francês de Belt em 1945, nunca fez tanto sentido como nos dias de hoje. Nos últimos anos temos sido confrontados com um aumento notório de determinadas patologias. Este facto é-nos facilmente verificável, pois quase todos os dias temos conhecimento de novos casos entre familiares e conhecidos de alguém que sofre de cancro, diabetes, infertilidade, entre tantas outras doenças comprovadamente relacionadas com os hábitos alimentares. Sabemos que uma boa alimentação pode evitar muitas doenças e que o ideal é consumir produtos pouco processados. No entanto, é importante esclarecer que natural não significa necessariamente saudável, principalmente se os alimentos tiverem sido produzidos com recurso a produtos de síntese química ou se forem geneticamente modificados. Neste programa tentaremos mostrar que, para além de seguir com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, é fundamental selecionar os alimentos de acordo com a sua origem e forma como foram produzidos, procurando obter garantias que são efetivamente saudáveis. Orientações da Organização Mundial de Saúde para uma alimentação saudável traduzem-se na recomendação de uma dieta equilibrada e diversificada. No entanto, estas orientações ignoram sistematicamente o modo como esses alimentos são produzidos e o efeito cumulativo e de interação dos químicos no nosso organismo, o que faz toda a diferença entre prevenir as doenças ou aumentar a sua incidência. Se nós soubermos a origem dos alimentos e quanto menos químicos tiverem, melhor será. E de facto há vários estudos que comprovam que os produtos usados na agricultura quer como fertilizantes, quer como pesticidas, são carcinogénicos, isto é, portanto promovem o aparecimento de cancro nas pessoas. Os dados portugueses não conheço muitos, conheço sobretudo estudos internacionais, em que, e lembro-me do estudo mais antigo que vi, que foi um estudo indiano, em que apareciam malformações congénitas em determinadas aldeias onde era utilizado um determinado pesticida, em que apareciam alterações dos membros. Portanto, isso foi das primeiras coisas que me lembro de ter lido, e posteriormente, a nível europeu, fazem-se vários estudos em que se vê qual é a influência dos pesticidas, nomeadamente a nível endócrino, que é um disruptor endócrino, os pesticidas, a nível do desenvolvimento cerebral. Hoje em dia fala-se muito no autismo, nos déficits de atenção, na obesidade, na diabetes, como correlacionados com os pesticidas. A modernização e intensificação agrícola surgiu com o objetivo de produzir a maior quantidade de alimentos possível. Assim, selecionaram-se as espécies e as variedades mais produtivas, conduzindo desde logo ao empobrecimento da nossa dieta alimentar. Passaram a predominar o trigo, o milho e o arroz, com a inevitável perda de biodiversidade, traduzida na extinção de mais de 75% das variedades cultivadas usadas no início do século passado. Nas minhas consultas, as pessoas vêm à procura muitas vezes, têm um problema para resolver e querem medicação para aquilo. E às vezes o tratamento é muito simples, é mudar a alimentação, ou variar, ou evitar determinado tipo de alimentos. E de facto eu recomendo sempre nas minhas consultas para evitarem produtos que deliberadamente saibam que têm menos químicos. Portanto, tentar sempre por produtos mais naturais possível. Dentro disso, variar os alimentos é sempre importante. É uma coisa que é recomendada de facto. E eu lembro-me de uma exposição muito interessante que vi no Funchal sobre a primeira escola médica da Madeira. Era muito interessante porque eles tinham vários alimentos e para que é que eles serviam. E qual era a sua função. Nós passamos destes produtos naturais
E digamos que hoje em dia grande parte dos medicamentos são moléculas. Portanto, a aspirina não foi sempre feita em laboratório. Os antibióticos não foram sempre feitos em laboratório. Portanto, depois já há uma evolução e há um caminhar para outras patologias, para outras terapêuticas mais estruturadas. Mas eu penso, talvez seja a altura da gente voltar a olhar para os alimentos, para as ervas aromáticas, para a sua função e perceber o que é que elas nos podem ajudar. Se elas não nos tratarem, pelo menos que nos ajudem a viver melhor. As variedades mais produtivas são também as mais sensíveis a pragas e doenças, conduzindo a um ciclo vicioso que resulta numa crescente utilização de pesticidas que acabam por contaminar toda a cadeia alimentar. De uma maneira geral, eu penso que quando nós não sentimos isso em nós, muitas vezes vamos pensar que isso não nos vai tocar. E na nossa sociedade nós estamos com um problema de infertilidade. Não só porque os casais pensam ter filhos mais tarde, mas hoje em dia está provado que os pesticidas vão ter efeito sobre a fertilidade das populações. E eu penso que isto, que é uma medida, digamos que os fertilizantes, os pesticidas, etc., são utilizados para ter o maior rendimento agrícola, se nós fizermos as contas, nós vamos ter outros problemas decorrentes desta utilização. O uso generalizado de pesticidas, antibióticos e promotores de crescimento nos produtos animais tem graves consequências no ambiente e na saúde pública, nomeadamente o aparecimento das superbactérias resistentes aos tratamentos e que são responsáveis pela morte de milhares de pessoas todos os anos. A seguir ao tabaco, a dieta, portanto a alimentação, é onde a gente pode apostar mais no sentido de prevenir o aparecimento de cancro. De facto, também não é só o cancro que podemos falar de outro tipo de doenças, as doenças autoimunes, que são doenças em que o corpo reage contra si próprio, exatamente porque as nossas células adquirem alterações provocadas por esses químicos a que nós estamos expostos todos os dias. Todos os dias, não só na alimentação, também cosméticos, shampoos, essas coisas, mas a alimentação, de facto, tem um peso bastante importante. A maçã é um dos alimentos associados a uma alimentação sã e geralmente recomenda-se a preservação da casca de modo a fornecer mais fibra e mais vitaminas. No entanto, uma única maçã pode conter resíduos de mais de uma dezena de pesticidas devido à generalização das variedades mais produtivas e da procura que existe ao longo de todo o ano. Quando a gente vai à mercearia e vê os produtos todos lá expostos, e eu falo por experiência própria, é atrativo a gente ver preços para produtos da região, normalmente um bocadinho mais caros do que outros que a gente vê que vem de fora. E a tentação é sempre ir para o mais barato. Mas a gente esquece que os produtos que vêm de fora viajaram durante não sei quanto tempo e que têm produtos químicos também para ajudar a conservar e para manter os alimentos minimamente apresentáveis para serem vendidos noutro local, e isso é à custa de químicos. Atualmente, o pequeno almoço, a refeição mais importante do dia, é repleta de alimentos processados e veículo de ingredientes que afetam determinantemente a saúde das pessoas. Os cereais, que se reclama que sejam integrais para maiores benefícios na saúde, para além da adição de açúcar ou, pior ainda, de adoçantes químicos, acumulam na casca resíduos de pesticidas. O milho é, na maior parte das vezes, geneticamente modificado, embora a legislação não obrigue a que esta informação conste no rótulo, sendo por isso completamente ignorado pelo consumidor. As pessoas compram bolachas integrais porque emagrecem ou porque não engordam, não é que emagreçam, à partida não engordam e a verdade é que, comparando com outros tipos de bolachas, são melhores, mas experimentem ler a lista de ingredientes das bolachas. E eu costumo dizer aos meus pacientes, se há algum ingrediente que vocês não conseguem pronunciar ou não conseguem ler ou desconhecem, não comprem. Porque à partida há de ser alguma coisa que não é natural. Portanto, bolacha supostamente é farinha, açúcar e gordura. Se levar mais outras coisas, quer dizer, há bolachas que têm listas de ingredientes de 20 ou 25 ou 30 ingredientes diferentes. Para quem não é só bolacha?
A Orgânica, a Associação de Promoção de Agricultura Biológica na Madeira, tem como objetivo alertar a comunidade para a importância da adoção de comportamentos e hábitos saudáveis e sustentáveis, mostrando que pequenos gestos, algumas medidas e atenções poderão reduzir significativamente os pesticidas à nossa mesa e à nossa volta. Nós tentamos desenvolver atividades ao longo do ano e variadas, consoante o tema, a época. Para além das palestras de sensibilização, também fazemos aulas de culinária, por exemplo, que é algo que as crianças adoram e que hoje em dia muitas vezes não têm possibilidades, porque os pais, quando estão em casa estão a cozinhar, estão sempre cheios de pressa e nem sempre temos esta preocupação de envolver. É muito importante que as crianças sejam envolvidas desde pequenas e que percebam, sobretudo, fatores interessantes como o cheiro dos alimentos, o sabor, cru, cozido, de que forma é que podem transformar. A alimentação saudável conjuga-se necessariamente e obrigatoriamente com a agricultura biológica por causa da ausência de químicos e pesticidas de síntese. Portanto, nem sempre aquilo que nós achamos que é um alimento saudável, se, por exemplo, tem transgénicos, até que ponto é que é saudável? Sempre que possível, adquira produtos de agricultura biológica, pois este modo de produção está devidamente regulamentado e está sujeito a um controle rigoroso, oferecendo mais garantias em termos de segurança alimentar, uma vez que proíbe o uso de pesticidas e fertilizantes de síntese, organismos geneticamente modificados, hormonas, promotores de crescimento, antibióticos e outros medicamentos em prevenção. A maior parte das vezes vêm ter comigo para emagrecer. Muitas para ficarem mais saudáveis, para fazer uma reeducação alimentar. E o meu trabalho não é só no emagrecimento, porque o emagrecimento é também restringir as calorias. E há muitos alimentos com poucas calorias que não têm valor nutricional nenhum e que não são vantajosos. Então a ideia é de restringir as calorias, mas com boa qualidade de alimentos. Artigos científicos recentemente publicados provam que o método de produção afeta a qualidade do produto. Os produtos biológicos apresentam níveis de antioxidantes consideravelmente superiores aos encontrados nos produtos convencionais equivalentes. Comecei a consumir produtos biológicos há alguns anos, mas iniciei o mercadinho através de uma palestra com a engenheira Sílvia sobre a alimentação e as consequências da alimentação, sobretudo nas novas gerações. O sabor dos alimentos é completamente diferente. E portanto lá em casa já ninguém quer frutas e legumes que não sejam biológicos. Não só consumir biológico, tem que haver mais algumas alterações na alimentação, não é? Mas o biológico faz parte dessa melhoria considerável na saúde. Desde que comecei, eu e a minha família melhoramos imenso a nível de saúde. É muito bom, aconselho. Os químicos fazem muito mal e eu já tive essa experiência durante muito tempo e agora optei pelos biológicos e sinto muito melhor e a minha família também. Cada vez mais preocupa, até porque notamos cada vez mais os produtos têm produtos tóxicos, tudo muito à base artificial. E eu optei por vir aqui exatamente por causa disso, que sente-se realmente o sabor natural dos alimentos. Acho que são muito mais saborosos. As pessoas têm mais cuidados a nível alimentar e conhecem e reconhecem que têm uma qualidade superior aos que encontramos no mercado convencional. Acho que além então dos legumes, das frutas, acho que a própria carne também deveria ser, à base, os animais deviam realmente ser alimentados com produtos naturais, porque a própria qualidade da carne também se sente hoje em dia e a nós acaba por nos fazer mal também. Os antioxidantes presentes naturalmente nas plantas são particularmente interessantes devido à forte evidência das suas propriedades terapêuticas e dos efeitos benéficos em termos de potencial de proteção contra alguns tipos de doenças oncológicas, diabetes e doenças cardiovasculares e neurodegenerativas.
vez de pensarmos só no orçamento familiar, não descurando isto, porque isto é fundamental e é importante, pensarmos também na densidade energética e na densidade de valor nutricional que nós vamos escolher para os alimentos que trazemos para casa. E isto vai no sentido de, lá está, irmos à qualidade da comida que andamos a comprar, nomeadamente posso-vos dar umas dicas práticas. Quando vamos, por exemplo, ao supermercado, à peixaria, em vez de comprarmos apenas o produto mais barato, procurarmos um produto que refira não ser de aquacultura, ser um peixe selvagem. Eu costumo dizer aos meus pacientes para perguntarem sempre à pessoa que está a trabalhar na peixaria, porque eles sabem sempre qual é o melhor peixe. Independentemente de serem carnes brancas ou vermelhas, o importante é optar por animais de produção biológica e, em último caso, animais criados em sistemas extensivos, de ar livre e de proximidade, produzidos por pessoas da sua confiança. O mesmo se passa em relação ao peixe de produção intensiva de aquicultura. Sempre que puder, adquira peixe de captura natural através de artes de pesca sustentáveis da nossa costa. Nós temos pessoas que já vêm e que sabem que nós estamos cá e que procuram os nossos produtos, e pessoas que num passeio que nos encontram e que até não consumiam produtos biológicos, mas já que demonstram bastante interesse. Todas as semanas nós vemos que vêm mais pessoas ter connosco, a dizer que querem saber como é que funciona, como é que podem adquirir os produtos da agricultura biológica. Por isso eu penso que cada vez mais há pessoas interessadas em ter os benefícios deste modo de produção. As pessoas procuram produtos isentos de produtos químicos, procuram saúde acima de tudo, procuram melhorar o ambiente. Devido a toda a informação disponibilizada, há uma crescente preocupação por parte dos consumidores em procurar alternativas saudáveis, sendo que, de momento, não há produção suficiente para responder à procura. Já temos muita dificuldade em dar resposta, porque não temos produção suficiente. Se houver cada vez mais pessoas que queiram produzir biológico, vai ser sempre melhor, porque vai baixar os preços e vai haver maior produção, de certeza. Mas tem que estar incutido nas pessoas. Esta história de vir para o biológico e vir por dinheiro não funciona. Tem que estar incutido nas pessoas. Mais importante do que contar calorias é tentar escapar aos perigos dos químicos nos alimentos. Enquanto consumidores, podemos e devemos exigir qualidade alimentar. Faça pressão junto da loja onde normalmente compra os seus alimentos para que lhe ofereçam alternativas realmente saudáveis. Exija conscientemente, exija com os pés na terra.